Fala galerinha, tudo bem? Então a gente está aqui hoje para fazer uns exercícios de revisão, né? Para avaliação de vocês. Vou fazer alguns vídeos, né? O primeiro vídeo vai ser exercício sobre termologia, tá bom? Então eu vou colocar lá na internet, vou ver a apostila e vou resolvendo o exercício com vocês aqui no quadrinho que vocês estão acostumados aí já, tá bom? Nosso primeiro exercício vai ser esse aqui, ó. É a página 19 da apostila, questão 4, tá bom? Então vou ler ele aqui para a gente começar a fazer. O exercício fala o seguinte: o gráfico representa uma relação, ou melhor, a relação entre a temperatura medida numa escala X e a temperatura na escala Celsius. Então eu tenho aqui ó, o gráfico, aqui em cima escala X e aqui escala Celsius, tudo bem? Aí ele fala para vocês o seguinte: observando o gráfico, determine a temperatura de ebulição da água na escala X, ou melhor, em grau X, que é como ele está pedindo. Então, deixa eu só preparar a calculadora aqui, porque a gente vai fazer umas continhas, né? Então, olha só, o que ele quer que você descubra é a temperatura de ebulição da água na escala X. Ora bolas, quanto é que vale a temperatura de ebulição da água, gente? Isso vocês não podem esquecer, né? Temperatura de ebulição da água, temos que saber que vale 100 graus Celsius. Então, o que ele quer é saber quanto isso vale na escala X. Galerinha, todo exercício de termometria que vocês precisam fazer é construir as escalas, tá bom? Então vamos lá, vamos construir as escalas aí. Então vou botar aqui, ó, de um lado uma escala X e do outro a escala Celsius. Então, ó, grau X, graus C, tranquilinho? E aí toda vez que você constrói essas escalas, você precisa colocar os pontos que você sabe quais são as relações. Então eu vou usar o gráfico para isso, olha só. Se eu olhar para o gráfico, esse pontinho aqui, ó, ele está me fornecendo uma informação, que é a seguinte: quanto na escala Celsius, né? Repara, ó, quando na escala Celsius o valor da temperatura é 10 graus Celsius, na escala X o valor da temperatura é menos 5. Então aqui eu tenho, ó, 10 e menos 5. Belezinha? E se eu pegar o outro pontinho, vai me falar que quando na escala Celsius a temperatura é 30, na outra escala a temperatura vai ser 25. Então aqui eu tenho 30 e 25. Então eu vou usar essas informações para construir a minha escala. Então, ó, o que eu sei? Quando na escala Celsius o valor é, deixa eu voltar lá para ver, 10. Na escala X o valor é menos 5. E quando na escala Celsius o valor é 30, na escala X o valor era, esqueci, 25 talvez? 25. Tranquilinho? Construí as escalas, coloquei as relações, o que eu faço agora? Agora eu vou colocar aquele valor que eu quero saber. Eu quero saber a temperatura de ebulição da água, e eu a conheço na escala Celsius, não é isso? Então na escala Celsius eu sei que essa temperatura vale 100. Aí eu coloco sempre aqui no meio. Ah, professor, mas 100 não é maior que 30, não tinha que estar em cima? Até tinha que estar em cima, mas isso aí é só uma forma, né? Um macetinho, vamos colocar assim, um método para a gente resolver esses exercícios. Então a gente sempre coloca a temperatura que a gente quer saber ali no meio. Porque no fundo, o que a gente vai fazer é uma proporção, tá bom? Então a ideia é que você se acostume a fazer essa operação aqui, ó. Este intervalo está para essa escala, assim como o valor da escala x estando aqui, ó, esse intervalo vai estar para essa escala. Então, para a gente aqui o que importa não é a posição do 100, né? E sim o intervalo, que no caso vai ser 100 menos 0 de 100 unidades. Se você colocar o 100 lá em cima do 30, você vai ter que botar esse x também aqui em cima do 30, belezinha? Mas meu conselho é que vocês façam sempre do mesmo jeito para não esquecer, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só botar a bateria aqui que estava acabando a bateria do meu computador. Então vamos fazer essa conta, ó. Como é que vai ficar? Vai ficar mais ou menos assim, ó, do lado de cá, ó. O primeiro intervalo era esse, né? Então x menos 5, na verdade x menos 5 está para o segundo intervalo, que era 25 menos 5. Assim como são dois sinais de igual, ou assim como é sinal de igual, né? 100 menos 10 está para
30 menos 10. Aí é só fazer conta, né, pessoal? Então vamos lá. Você quer precisar de calculadora, não pelo jeito nem vou. X menos com menos dá mais, né? Então fica assim, ó, x mais 5 está para 25 mais 5 dá 30. Assim como 90 está para 20. Vou fazer umas simplificações aqui, porque já vi que tem muito zero na nossa história, tá bom? Então, por exemplo, ó, esse zerinho com esse aqui vão para as valas. Belezinha? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. X mais 5. O 30 que está dividindo passa para lá multiplicando. Vezes 9 sobre 2. Tudo bem? Fazendo essa continha, eu vou passar aqui pro ladinho. Deixa eu apagar esse cara aqui que eu botei, que eu vou jogar ele lá para cima, ó. Então, ó, fazendo essa continha, vai ficar mais ou menos assim, ó. X mais 5 igual a 3 vezes 9 dá 27, então daria 270. Dividido por 2 daria 135. Então, 135, tudo bem? Então, o x é 135 menos o 5. Então, o x dá 140 graus x. Tranquilinho? Então, questãozinha clássica de termometria. Só a única dificuldade é que vem o gráfico, né? Às vezes, quando tem um gráfico, vocês se assustam um pouquinho, mas não se assustem. Vocês têm que tentar tirar do gráfico as escalas que vocês já estão acostumados a fazer. Tudo bem? Vamos passar para mais uma. Próxima é a minha questão 8. Página 20 agora. Deixa eu botar aqui no texto para a gente ler. Questão 8 fala assim, ó. Um termoscópio é um dispositivo experimental, como mostrado na figura, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura de uma coluna de líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era 10 graus Celsius, ele indicava uma altura de 5 milímetros. Então, estou botando esses dados aqui, ó. Temperatura de 10, altura 5. Quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era... desculpa, repetir a mesma linha, né? Então vamos lá. Percebeu ainda que quando a altura onde ele estava submetido era 25, a temperatura era 15. E aí o que ele quer saber é, quando a temperatura for de 20, qual vai ser a altura? Então, galera, repara que esse é um pouquinho diferente, né? Porque ele está relacionando temperatura com a altura de alguma coisa. A relação é linear também, né? A relação entre a temperatura e a altura ali desse termoscópio, muito por causa da dilatação, que foi um assunto que vocês também já viram, né? Vocês já viram que a mudança do comprimento ou o comprimento de um corpo depende de forma linear da variação de temperatura desse corpo. Quando vocês falam de dilatação linear, uma função do primeiro grau e tal. O que isso significa? Que a gente pode trabalhar com essa altura da mesma forma que a gente trabalhava com a temperatura, tá bom? Então o que eu vou fazer de novo? Construir as escalas. Então vou trazer para cá e vou, ó, construir duas escalazinhas. Aí eu vou botar, ó, uma para a altura e uma para a temperatura na escala Celsius. O que eu sei? Quando a temperatura na escala Celsius é 10, a minha altura aqui, ó, ela é 5. Quando a temperatura na escala Celsius ela é 15, a minha altura aqui é 25. E quando aqui for 20, na escala Celsius, aqui vai ser um H ou um X, use a letra que você achar melhor aí, tá bom? Então vamos fazer? Vai ficar assim, ó, a mesma história da outra, tá bom, pessoal? Esse intervalo aqui está para essa escala, assim como esse intervalo está para essa escala. Vou fazer aqui do ladinho mesmo, porque essa conta é tranquila, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 20 menos 10 está para 15 menos 10. Assim como h menos 5 está para 25 menos 5. Fazendo as contas, ó, 20 menos 10 dá 10, 15 menos 10 dá 5, h menos 5 e 20. 10 dividido por 5 dá 2, né? 2 é igual a h menos 5 sobre 20. Então daqui é fácil tirar que o h vai ser, ó, 2 vezes 20, 40, mais o 5 que veio do outro lado, então o meu h vai dar 45 milímetros, que é a altura que ele gostaria de descobrir aí.
Tranquilinho? Então, mais uma questãozinha, quando aparecer relacionado com a altura ou com a pressão de alguma coisa, você pode trabalhar da mesma forma como trabalhava com temperatura, tá bom? E a última dessa parte de termometria é a questão 9 da mesma página. A questão 9 é mais simples, né? Ele fala assim, ó. No LHC, o grande colisor de hadrons, as partículas vão correr umas contra as outras em um túnel de 27 km de extensão, que tem algumas partes resfriadas a menos 271,25 graus Celsius. Quer dizer, está muito perto do zero Kelvin, né? Muito perto do menos 273 Celsius, que equivale ao zero Kelvin. O objetivo da construção no complexo franco-suíço é franco-suíço porque isso é um dos grandes experimentos de física que existe hoje, né, galera? É um túnel gigante, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Um túnel gigante que ele fica embaixo do solo, fica a alguns quilômetros de profundidade, e ele existe para jogar partículas pequenininhas para colidir. Então eles jogam próton em cima de próton, por exemplo, para ver o que sai da colisão e descobrir o que os prótons são feitos, o que os nêutrons são feitos e coisas do tipo. Aí ele é franco-suíço porque ele ocupa parte da França e parte da Suíça. Ele está na fronteira, tá bom? Aí vamos lá, voltando. A temperatura citada no texto expressa na escala Fahrenheit e Kelvin equivale aos valores. Então o que ele quer, pessoas, é transformar menos 271 para Kelvin e Fahrenheit. De cara a gente já elimina algumas temperaturas aí, né? Porque, por exemplo, eu sei que o menos 271 está muito perto do menos 273. E menos 273 em Kelvin, ou desculpa, em Celsius, significa zero em Kelvin, que é o zero absoluto, tá bom? Então, por exemplo, a letra A está falando que é 544, é impossível. Com certeza vai ser BD, B ou D, né? Também não pode ser letra E, porque na letra E o Kelvin está com temperatura negativa e não dá. Então, vamos descobrir a Fahrenheit logo? Vou passar de Kelvin para Fahrenheit, de Celsius para Fahrenheit. Então, ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então, aqui, ó, menos 271. Vou botar só o 271, tá bom? Sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Aqui a gente vai ter que fazer na calculadora, né, pessoal? Não tem muito o que fazer, não. Vamos pegar aqui para fazer logo. Vou fazer logo esse 271 dividido por 5. Isso vai dar 54,2. Então, menos 54,2 vezes 9 igual a F menos 32. Isso vezes 9, então, 487. 487,8, que foi a nossa resposta aqui, é igual a F menos 32. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima para melhorar. Tudo bem? Então vamos fazer aqui agora assim, ó. Quem é o F? O F tem que ser 487,8 mais 32. Tranquilo? Então o F, que é a temperatura em Fahrenheit, vai ter que dar 519,8 graus Fahrenheit. Vamos ver lá nossos valores. Eu tenho na letra C e D 520. Como a letra C a gente já viu que não pode, porque em Kelvin esse número vai dar muito próximo do zero absoluto, então a minha resposta tem que ser letra D, que fala 520 em Fahrenheit e 2 Kelvin. Tranquilinho? Essa parte, galera, de termometria, né, que é a parte inicial, ela com certeza é a parte mais fácil aí que vai cair na sua avaliação, tá bom? Eu vou dar um zoom, eu vou deixar a tela toda aqui para quem quiser tirar um print ou dar um pause no final aí, conseguir enxergar tudo, tudo bem? Então, até o próximo. O próximo vídeo vai ser sobre dilatação, tá bom? Então, no próximo a gente vai fazer alguns exercícios de dilatação aí. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.